Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: Você tem ideia do que você nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: quem tocar neste homem ou na mulher dele, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: Saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram, por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Naquela época, Abimeleque foi até Isaque, vindo de Gerar com Auzate, o seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque lhes perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você, por isso pensamos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você. Você não nos fará mal, assim como nada fizemos a você, mas sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte,
os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: Achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Esaú tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Só até aí, pessoal. Vamos lá, estamos aqui tratando de um capítulo que eu já tinha gravado, tinha postado, mas por algum motivo ficou perdido, né? O Instagram apagou, eu não sei o que houve. Então, vou estar fazendo isso com esse capítulo e estou verificando já se tem outros para a gente fazer a mesma coisa, tá bom? Tem uma aí que eu sei que está gravado, está comigo ainda, eu ainda tenho esse arquivo, eu vou estar só postando. Mas, se necessário, eu gravarei de outros, tá bom? Que tenham sumido. Vamos lá, vamos comentar sobre Gênesis 26. Esse capítulo aqui de Gênesis, ele vai meio que ter como um tema a reencenação de Isaque. Ou seja, o que Isaque vive aqui, que é como se fosse uma reencenação do que seu pai Abraão viveu, né? Ele vai viver situações muito parecidas. Temos no início do capítulo aqui Deus reafirmando promessas que ele fez a Abraão, só que agora Deus faz para Isaque. E temos também aqui retratada uma falha de Isaque parecida com a falha que seu pai cometeu. E temos também outros eventos que também são parecidos com eventos que seu pai Abraão viveu. E o que a gente de cara tira aqui é que, apesar da infidelidade, também da falta de obediência de Isaque num determinado momento aqui, Deus continua sendo fiel, né? A gente vai ver ao longo do capítulo todo que Deus, ele continuou sendo fiel, continuou reafirmando suas promessas e abençoando a vida de Isaque, porque Deus tinha um propósito, apesar de Isaque. E vamos comentar aqui, por trechos, alguns eventos que são mencionados nesse texto. E por fim, a gente tradicionalmente traz algumas lições. Primeiro evento, a gente vê que há fome na terra e é uma advertência divina para que Isaque não desça ao Egito. O seu pai, no passado, tinha, no momento de fome, descido ao Egito. Mas Abraão aqui, Isaque aqui é advertido para não fazer o mesmo. E ele realmente obedece, ele não desce ao Egito. Vemos Deus reafirmando uma promessa que Deus fez a Abraão, ao seu pai. Qual promessa? De que eles seriam pais de muitos descendentes, pais de uma nação inteira. Promessa de que Deus o abençoaria grandemente, daria propriedades, terra, prosperidade. E há uma promessa de que a descendência dele, né, assim como a de Abraão, faria com que todos os povos da terra fossem abençoados. A sua descendência, né, será usada por Deus para que todos os povos da terra sejam abençoados. E hoje nós, à luz da Bíblia, a gente compreende que essa descendência que faz com que todos sejam abençoados é o próprio Cristo, né? Cristo é desse povo e através de Cristo todos são abençoados. Vemos aqui que, como eu falei, Isaque, ele titubeia num certo momento, como a gente vai falar aqui, ele erra, mas apesar disso, há um reforço aqui da obediência de Abraão, né? Abraão também falhou, errou, mas há um reforço da obediência de Abraão para que Isaque repetisse, seguisse esse exemplo de obediência. Abraão falhou, porém o legado final de Abraão para a vida de Isaque é um legado de obediência. Abraão, ele é um exemplo a ser seguido. E quando certamente Isaque pensa sobre o seu pai Abraão,
um dos momentos principais, mais marcantes, é quando ele era pequeno e Abraão o leva no Monte Moriá e, disposto a obedecer a Deus, ele quase sacrifica o seu filho, mas Deus o livra em momento oportuno, não permite que isso aconteça. Deus apenas estava testando a fé de Abraão. E mais do que isso, Deus sabe de todas as coisas, estava fazendo com que Abraão reconhecesse e entendesse a sua fé. Né? Então é muito bonito a gente ver que esse legado de fé permanece. Deus chama a atenção não dos erros de Abraão, mas para a obediência de Abraão. Isaac, ele obedece. No primeiro momento ele obedece, não descendo ao Egito, mas ficando em Gerar. Porém, num take 2 aqui, a gente já vê que Isaac, mesmo tendo obedecido ficando em Gerar, ele acaba cedendo por medo e cometendo a mesma falha do seu pai Abraão. Qual seja, com medo que os habitantes da terra tomassem a sua mulher contra a sua vontade, isso porque Rebeca era muito bonita, ele mente, fala que ela era sua irmã. Ele estava temendo pela sua própria vida, né? Que eles matassem Isaac e ficassem com a sua mulher. Então ele fala, não, minha irmã, qualquer coisa, se eles pegarem ela, não vai ter problema para mim. Uma atitude egoísta e uma atitude de medo, né, de falta de fé. Isso mostra a humanidade de Isaac, mas no sentido negativo, né, uma humanidade ruim. Porém, mesmo que essa humanidade, no sentido ruim, essa repetição de padrões que ele repetiu de seu pai, apesar dessa falha aqui, a gente vê a misericórdia de Deus, porque Deus faz com que o rei Abimeleque veja ele acariciando Rebeca, e antes que algum mal aconteça, antes que alguém venha tomar Rebeca para si, o rei interfere e o confronta. Ele explica ali porque que ele falou aquela mentira, mas o rei fala, olha, a gente podia ter sido castigado por Deus, ter sofrido consequências por ter adulterado, feito algo que era mal aos olhos do Senhor. Então a gente vê aqui que Abimeleque tinha um temor a Deus. Né? Então Abimeleque dá ordem para que ninguém tomasse Rebeca como mulher, porque ela na verdade já era casada. No momento seguinte, apesar dessa fraqueza de Isaac, vemos que ele prospera muito na terra, ele enriquece grandemente, o que só confirma que Deus permanece fiel. Apesar da nossa infidelidade, Deus continua fiel. Deus mantém as suas promessas. Né? Nós é que às vezes sofremos consequências por conta da nossa desobediência e falta de fé, mas Deus vai realizar os seus propósitos do mesmo jeito, né? Os seus propósitos na história, seus propósitos eternos que estão para muito além da gente. Então, Isaac ele enriquece, e por conta do enriquecimento de Isaac, da prosperidade de Isaac, ele vai acabar sendo alvo de uma hostilidade local, de um desconforto dos habitantes, né, e de inveja. Infelizmente, tem gente com inveja e pessoas invejosas tentam diminuir o sucesso do outro, atrapalhar a vida do outro, tentam deslegitimar o sucesso do outro. E o que essas pessoas com inveja, diz o texto, que fizeram? Elas entulharam os poços que o seu pai Abraão cavou. Né? Então você vê que uma pessoa está tendo êxito, ela está tendo sucesso em algum projeto e a outra pessoa está tentando ali sabotar. Né? Isso porque a pessoa, em vez de construir para a vida dela, ela gasta tempo tentando destruir o que é da vida dos outros. Né? Mas é uma tristeza para todo mundo, porque aquele que está construindo, que está nesse flow de edificação própria, de construir um futuro, ele vai continuar construindo quantos poços forem necessários e ele vai ter êxito, ainda mais se Deus está com ele. Agora, aquela pessoa que é invejosa, ela sabota dos outros, mas no final das contas ela está se sabotando, ela está desperdiçando a sua vida, o seu tempo, as suas energias e está sendo cada vez mais infeliz. Mas por conta dessa situação toda, por conta dele ter se tornado um homem muito poderoso, ele começa a gerar um desconforto tal que o próprio rei o expulsa da terra para evitar problemas. Né? Mas a gente vai ver mais tarde que o rei
ele fica meio que preocupado com o que fez e vai ali tentar se reparar junto a Isaac. E a gente vê aqui uma sucessão de versículos falando que Isaac construiu vários poços. Alguns desses poços foram pleiteados por pastores, por outras pessoas ali do local, mas apesar disso, Deus abençoa tanto que ele cava, e onde ele cava tem água, onde ele cava a coisa prospera, a coisa avança. Ou seja, a gente vê que apesar dele não ter uma perfeição moral, pessoal, Deus está cumprindo o que ele falou, que o abençoaria, que o prosperaria. Deus está cumprindo, não é por Isaac, é pelo Deus que o chamou, né? Isso não nos isenta da responsabilidade de vivermos de forma digna do nosso chamado, daquele que fez a promessa. Mas a verdade é que o Deus que chama é o Deus que aperfeiçoa. Então, o Deus que o chamou, apesar dele, ele continua cumprindo as suas promessas, e dentre essas promessas Deus está também trabalhando o coração de Isaac, está aperfeiçoando ele para a sua glória. Deus fala novamente com Isaac, reafirma as suas promessas, e Isaac então constrói um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. É muito importante que nós invoquemos o nome do Senhor por onde quer que andemos, que a gente construa altares na nossa vida, nosso trabalho, onde nós estivermos. Já estou aqui fazendo algumas aplicações porque eu não me aguento. E, gente, eu não sei se esse vídeo vai ficar com uma qualidade excelente. Eu tentei botar 4K, mas eu visualmente estou vendo que não ficou com uma qualidade muito boa. Próxima vez eu tento gravar, estou dessa vez gravando um arquivo, né? Não estou fazendo live, mas eu vou tentar gravar numa qualidade, de repente Full HD, eu vou tentar ver o que pode estar interferindo aí na qualidade da imagem. Vamos continuar. E um último, digamos assim, evento principal desse capítulo é quando a gente vê aqui uma reparação, um acordo com o rei Abimeleque. O rei Abimeleque se aproxima junto com seu conselheiro, com seu comandante, de onde Isaac estava agora estabelecido, e ele propõe um acordo de paz. Ele parece que se arrepende do que ele fez, ele vê que Deus realmente está com Isaac, e ele, já temos falado aqui, ele tem um temor a Deus, ele reconhece o Senhor, ele fala, opa, eu falhei, vamos resolver isso aqui, eu não quero que isso me traga problemas futuros, mas também eu quero aqui estabelecer algo que seja bom para nós dois, né, para ele e para Isaac. Então a gente vê Abimeleque reconhecendo Deus na vida de Isaac, o que é uma coisa linda, né? Tão bom quando as pessoas reconhecem Deus nas nossas vidas, isso é maravilhoso. A gente vê aqui uma aproximação intencional para resolver o que ficou mal resolvido, para buscar paz, e essa atitude correta, né? E que nos protege de problemas futuros. E vemos, por fim, Isaac oferecendo um banquete, né, selando assim a paz, né, ou seja, um ânimo conciliatório. Então a gente vê esse coração que esteve fazendo altar ao Senhor, esteve invocando o nome do Senhor, agora ele recebe esse pedido de paz de Abimeleque com um coração também conciliador. É muito bom a gente ter um coração certo, porque a gente vai identificar as oportunidades que Deus nos dá para ter paz com as pessoas, para poder, de alguma maneira, comunicar a nossa fé de forma prática. E é isso, né? Esse ânimo de conciliação é algo que que deve haver, né, nas nossas vidas, né? Dentro do possível, nem sempre há uma vontade mútua, né, de conciliação, mas naquilo que depende de nós devemos buscar. Não é fácil, todos nós temos, às vezes, dificuldades, dependendo daquilo que nos feriu mais, dependendo de pontos sensíveis, mas devemos ter isso em mente e pedir a Deus que nos ajude, né, e não esperar do outro, fazer a nossa parte. Por isso, né, que Deus realmente tem misericórdia de nós, porque às vezes é um desafio. No último versículo nós vemos aqui falando do filho de Isaac, de Esaú, de um dos filhos, né?
Isaac teve Jacó e teve Esaú. E aqui diz que Esaú fez escolhas meio problemáticas, né? Tomou como esposas mulheres cananeias, mulheres que não eram do seu povo, e parece aqui pelo texto que isso trouxe muita amargura, trouxe muito aborrecimento para a vida de seus pais, Isaac e Rebeca. Isso nos fala que nós somos responsáveis por nossas escolhas, mas não podemos fazer muito pelas escolhas dos nossos filhos ou das pessoas ao nosso redor, né? Então, Isaac, ele fez uma escolha sábia na área afetiva, sentimental, né? Ele escolheu Rebeca dentre os seus parentes. A gente conhece essa história. Porém, Esaú, seu filho, não fez escolhas iguais, né? Então, por mais que ele tenha sido um exemplo nesse aspecto, Esaú, ele é responsável por si e não fez as mesmas escolhas. Mas é isso aí, ele segue dando testemunho, porque o seu testemunho vale mais do que uma repreensão, do que uma desaprovação meramente, né? Então, o que Isaac podia fazer pelo seu filho Esaú, que já era adulto, tinha 40 anos de idade, era continuar testemunhando, né? Apesar dos dissabores de uma decisão errada de seu filho. Vamos para algumas lições práticas? Vamos lá. Eu tirei aqui 10 lições desse texto, gente. Bastante coisa, né? Vamos lá. Primeira lição. Deus é fiel nas suas promessas, apesar de nós. Pronto. Né? Apesar dos erros de Abraão, apesar dos erros de Isaac, Deus é fiel nas suas promessas. Deus continua ali fazendo o que Ele quer fazer. E isso, assim, nos enche de gratidão, né? Porque apesar de nós, Deus continua sendo Deus, continua agindo e fazendo. A segunda lição é a respeito do legado, né? Ele teve do seu pai Abraão um legado de obediência e um legado de desobediência, né? Certamente o legado de obediência de Abraão pesou muito mais para Isaac do que um legado de desobediência, mas em certo momento ele repetiu ali uma ação do seu pai, né? Uma atitude de desobediência, de mentir acerca da sua esposa, mesmo que com das melhores intenções, mas essa mentira acaba gerando, né, maiores ou menores consequências, mas gera alguma. Então, o próprio pecado já é uma consequência, né? Mesmo que não tenha consequências aqui relacionais, um impacto muito grande na vida, o próprio distanciamento de Deus por pecar já é algo que é grave e é ruim para a vida. Então, assim, isso fica de reflexão, principalmente para quem é pai, né? Que você, quem é pai, quem é mãe, que aquilo que você faz pesa muito mais do que suas palavras. E você pode deixar um legado positivo para os seus filhos, para que eles imitem e possam ser grandes homens e mulheres de Deus nessa vida, ou você pode deixar um legado de desobediência, de falta de fé, de incredulidade, de mentira, de traição. Então, qual legado você quer deixar? A gente precisa refletir, porque o tempo é hoje. Daqui a pouquinho, nossos filhos vão estar tomando decisões sozinhos e a gente talvez não tenha tanta influência e impacto assim, mas você procure naquilo que você tem hoje em mãos, né, na influência que você tem hoje sobre os seus filhos e sobre outras pessoas que estão próximas a você, deixe um legado, sabe? Deixe ali, impacta as pessoas com um exemplo positivo. Não é um impacto de perfeição, mas é um impacto de temor real a Deus e de uma decisão consciente de fazer o que é certo, apesar das consequências. Isso daí vale mais do que dinheiro, vale mais do que muita coisa. Uma outra lição é que a fome muitas vezes nos leva a decisões erradas, decisões que desagradam a Deus. A fome tinha levado Abraão ao Egito, né? Biblicamente, o Egito sempre é associado ao mundo, ao sistema do mundo. E às vezes a fome existencial da gente, a fome de muitas coisas, até legítimas, pode nos levar a ações e decisões ilegítimas de um filho de Deus, a fazer o que desagrada o coração de Deus, a tomar decisões precipitadas, erradas. Então que a gente
faça mortificar a nossa carne, né? Quando ela estiver gritando de fome, a gente possa deixar o Espírito falar mais alto, crendo que o Senhor proverá tudo de que nós precisamos. O Senhor é aquele que nos alimenta, é aquele que nos provê as necessidades físicas, emocionais e espirituais, então que a gente possa confiar nisso. Uma outra lição é que há um contraste aqui no texto entre medo e confiança nas promessas, né? Deus tinha acabado de reafirmar as promessas dele a Isaac, as mesmas promessas que ele fez a Abraão, porém Isaac teve medo e por isso Isaac acabou tomando uma decisão errada ali de mentir acerca da sua esposa e expondo a sua esposa a um perigo, né? Enfim, ele livrou a sua pele, mas não pensou no outro, né? Então, mas isso tudo começou com medo. O medo muitas das vezes nos leva a nos escondermos, né? A pecarmos, a tomarmos decisões erradas, e a gente tem que parar para pensar: a gente está dando ouvidos à voz do medo ou a gente está dando ouvido à voz de Deus? Deus tinha acabado de reafirmar suas promessas. Às vezes a gente sai de domingo da igreja, né, acaba de ouvir a palavra de Deus, aquela palavra que enche o nosso coração, que mexe com a nossa mente, que nos faz pensar, e às vezes na segunda-feira a gente já está, ou até no próximo domingo mesmo, a gente já está ali negando a fé, já está dando ouvidos à voz do medo. Não vamos ser assim. Vamos aprender com o erro dos outros e vamos dar ouvidos à voz da fé, à voz de Deus, e não à voz do medo. Uma outra lição é que a misericórdia de Deus sempre nos acompanha, né? Como a gente já falou aqui. Glória a Deus por suas misericórdias. Glória a Deus, não é por nós, é por causa do seu amor, é por causa dos seus propósitos, porque Ele é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus bom, e sempre está disposto a nos perdoar e nos ajudar a reescrever nossa história, a nos ajudar a viver muitas coisas boas, né? Muitas promessas. Mas, ainda que contando com a misericórdia de Deus, não devemos banalizá-la, mas devemos nos implicar e melhorar, né? Agir de forma melhor, né? Aprender com os nossos erros e mudar. Errar é humano, mas continuar no erro, né, é maligno, é horrível, é tolice. Então, que a gente possa aprender com os erros e gratos pela misericórdia de Deus, sermos transformados, sermos mudados por Ele. Uma outra lição é que a inveja existe e está aí, né? Muitas pessoas, infelizmente, invejosas. Eu não sou uma pessoa de ficar me preocupando demais com a inveja das pessoas, porque isso diz mais respeito a elas, é pior para elas do que para mim, né? Essa coisa de crente ficar também assim cismado de que a inveja vai pegar, olho grande, aquela coisa, não é para ficar com superstição disso. Agora, é fato que pessoas invejosas existem, que a inveja existe e a gente está rodeado às vezes de pessoas assim, no trabalho, às vezes na própria família, né? Infelizmente até na própria igreja isso pode acontecer, mas a verdade é, se Deus está conosco, nós vamos ser abençoados mesmo assim. Podem ter inveja, podem tentar nos sabotar, podem tentar atrapalhar, mas vamos ser abençoados porque o Senhor está conosco, ponto final. E que as pessoas vejam isso, possam reconhecer e quem sabe até se constranger e mudar de atitude, vendo que na verdade a inveja não vai atrapalhar a nossa vida, aparentemente vai atrapalhar, mas no final das contas não vai impedir os planos de Deus, e que elas que estão atrasando, né, o que Deus poderia estar fazendo na vida delas. Uma outra lição, estou na 7ª, são 10, vamos lá, estou quase acabando. Uma outra lição é que cabe a nós cavar poços, e Deus prospera, e Deus dá água, né? Deus faz aquilo vingar. Então é a gente assumir a nossa parte, né? Isaac, ele se comprometeu, apesar das oposições, apesar dos poços entulhados, apesar daqueles que pleitearam os poços para si, ele continuou cavando, ele continuou insistindo, e Deus, a partir de certo momento, Deus não permitiu que mais ninguém atrapalhasse, e ele começou só a prosperar e a colher bênçãos, né, e o fruto do seu trabalho. Então, assim, não pare. Se você está fazendo algo certo, algo bom, se você está lutando aí pelo bem pessoal da sua família, por uma causa justa, continua, apesar das oposições,
porque essas oposições só vão servir para o testemunho ser maior e para que Deus seja glorificado, né? Então, lute, faça aquilo que está ao seu alcance, trabalhe incansavelmente e deixe Deus te honrar no tempo dele, da forma dele, porque se você é dele, ele vai cumprir os seus propósitos na sua vida e ele está no controle de tudo. E quando Deus resolve abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Então confia nisso. Oitavo, Deus está sempre falando, né? Deus novamente, no início do capítulo, ele fala com Isaac, reafirmando as bênçãos que Deus tinha dado e as promessas que Deus tinha feito a Abraão. E mais para o final do capítulo, Deus está reafirmando, né? Está falando, olha, como é que Deus fala aqui, ó? Deixa eu lembrar aqui certinho. Muito bonito aqui. Vamos lá. Ih, gente, não tô achando aqui, peraí. Aqui, ó. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tema, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Deus não só reafirma a promessa de que multiplicaria a sua descendência, mas ele fala, olha, não tema, eu estou com você. Né? Deus, sabendo que o problema dele era o medo, às vezes, né? E Deus fala, olha, não fica com medo, eu estou com você. Então, assim, a gente saber que Deus está com a gente é o que consola o nosso coração. E Deus está sempre falando, está sempre reafirmando. É a gente que precisa, às vezes, parar para ouvir. E como é bom quando a gente para ouvir, porque aí a gente é reanimado, né? A gente está cansado, está ali esgotado, e Deus vai lá e enche o nosso coração e nos faz novamente ter forças para caminhar a próxima milha, para continuar lutando, para continuar vivendo. Lição 9. Busque a paz, né? Resolva as pontas soltas no que depender de você. Né? Isso agrada a Deus, isso protegerá a nossa vida, nosso testemunho também. Como eu falei, não é fácil. Às vezes a gente se sente muito mais lesado do que a outra pessoa, com quem tivemos algum problema, que nos ofendeu, e às vezes foi só nós mesmos que fomos lesados. Mas, no que depender de nós, devemos buscar a paz, devemos tentar resolver, muitas vezes até tomar iniciativa para buscar essa conciliação. Mas, claro, se não tiver ao nosso alcance, se isso não resolver, se a outra pessoa não estiver aberta, aí não depende de nós. Mas no que a gente puder, devemos buscar isso. É um desafio, mas isso vai nos proteger, isso vai gerar bênçãos, isso vai agradar o coração de Deus, isso vai deixar um legado muito grande. Como vocês que estão acompanhando na sequência de Gênesis 26 aqui, e vão ler os próximos capítulos de Gênesis ainda, vão ver que a reconciliação de Esaú e de Jacó vai ser algo que vai ter um impacto muito profundo na vida de José, né? Que é filho de Jacó. Então, assim, é um trecho da Bíblia que eu amo e Deus sempre fala muito ao meu coração. Então, assim, aquela atitude que nós temos, às vezes de conciliação, tem um impacto na vida de pessoas próximas a nós. Então, não deixa para depois. Por fim, a última lição, vamos lá, para a gente encerrar. As escolhas são de cada um. Falando aqui de Esaú, que fez uma escolha errada, né? O filho de Isaac, que fez uma escolha errada quanto às mulheres que ele tomou como esposa. As escolhas são de cada um. Às vezes, escolhas erradas de outros respingarão em nós. Isso porque o texto termina dizendo, capítulo, que Isaac e Rebeca amarguraram, né? Foram amargurados pela presença dessas mulheres de Esaú. Não sabemos se simplesmente por elas serem estrangeiras, isso ter desonrado, eles terem se sentido tristes e desonrados, ou se elas realmente eram mulheres difíceis que causaram problemas. A gente não sabe, pelo menos esse texto aqui não está falando, mas mesmo que as escolhas erradas dos outros acabem respingando em nós devemos seguir a nossa jornada com Deus e testemunhando com paciência e misericórdia,
porque a melhor coisa que a gente pode fazer é zelar pelo nosso testemunho. E de alguma maneira, aqueles que nos ofendem, ou aqueles que nos atingem, ou as lutas normais da vida, né, de um mundo caído, não terão poder sobre nós, e essas pessoas, quem sabe, podem olhar para nós e falar: poxa, existe um Deus, olha como ele lida com essas situações, olha como ele lida com essas oposições, olha como ele está tratando essa questão. Eu não conseguiria tratar igual, mas olha como ele está tratando. Então, assim, é muito poderoso, né? Quando a gente vive pelo que a gente crê e não pelo que fazem ou pelo que nos acontece. Então é isso. Eu espero que tenha edificado muito a vida de vocês e a gente se vê aí nos próximos capítulos. Deus os abençoe. Tchau.